Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 1, do 21 ao 45. Depois entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso é que vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se queres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Na semana passada nós estávamos aqui para ouvir a palavra do Senhor e falávamos sobre o chamado do Rei dos Reis, chamando aqueles que seriam os seus companheiros por uma longa jornada, por vários lugares, para que aprendessem dele, para que então fossem capacitados a pregarem o Evangelho em todos os lugares. E vimos que ele chamou simples pescadores, chamou aqueles que estavam em trabalho, estavam naquele ganha-pão deles. E nós vemos que eles foram chamados pelo Rei dos Reis para então construir ou estabelecer, ou ainda melhor, lançar os fundamentos da igreja, como Paulo vem a escrever aos Coríntios, por exemplo. E agora o que nós vemos na sequência é que então Jesus começa seu ministério junto a alguns desses que chamou. Antes que chamasse todos, como nós vemos mais adiante da passagem onde nós lemos, nós temos que alguns já estavam com eles, e a primeira coisa que Jesus faz é ir a uma sinagoga, e ele vai a uma sinagoga no sábado. Era costume, era forma de
usarem esse dia, o dia separado até então, para o louvor do nome do Senhor, para a glória do Senhor, o dia que guardavam para a glória do Senhor, era costume que fossem a uma sinagoga, não é o templo, é outro local, são locais diferentes, onde eles podiam expor a palavra de Deus, havia ensino ali, havia aplicação da palavra. E o que nós vemos é que em Cafarnaum, Jesus entra em uma sinagoga no sábado e agora começa a expor a palavra de Deus. O que nós vemos, diferentes de outros evangelhos, por exemplo, é que aqui Marcos não se detém no que Jesus fala, nem que trecho ele lê ou o que fala sobre a mensagem. O que nós temos é que ele chega naquele lugar e começa a ensinar na sinagoga, versículo 21. Depois de ensinar, então, Jesus, depois de falar as coisas acerca da palavra de Deus, o que se diz no versículo 22 é que todos se maravilhavam com a sua doutrina. E a maravilha da sua doutrina não era uma questão de retórica, não era uma questão de se sobressair aos antigos pregadores ou aos pregadores que se tinha naquela região. Um pregador diferente, de repente, é melhor de se ouvir. Não era essa a questão. O que se diz no versículo 22 é que eles se maravilharam da sua doutrina e explica o porquê, porque Jesus os ensinava como quem tem autoridade e não, deixa claro a comparação, como os escribas. Mais uma vez, era comum que se fosse a uma sinagoga para ouvir e falar da palavra de Deus. No entanto, os escribas e outros religiosos tomavam a palavra de Deus, uma porção da Escritura do Antigo Testamento, certamente, e ali eles começavam a falar coisas que de repente não estavam no texto bíblico. De repente começavam a citar um outro rabino, começavam a citar um outro mestre antigo ou mesmo atual, e então agora começavam a pregar coisas que não estavam de repente no texto, o que lhes fazia perder a autoridade, porque a autoridade está no escrito da palavra de Deus, como ele a fez registrar. O que Jesus faz é ensinar com autoridade. Jesus, então, ensina diferente dos escribas, porque ele não está ensinando legalismos. Leis pequenininhas, algumas questiúnculas que eles levantavam, então agora você tem que fazer isso, você não pode andar tantas milhas em tal dia, você não pode fazer isso porque isso vai configurar um trabalho no dia de sábado, e começavam a fazer uma série de leis, muitas leis nós temos registradas dos escritos antigos dos rabinos e dos escribas. Então eles se perdiam nestas coisas, nesses pormenores e muitas coisas acrescentadas à palavra de Deus, enquanto, comparativamente, há um maravilhar-se com o ensino de Jesus. Ele traz a palavra de Deus pura e simples. Ele traz o ensinamento, a vontade de Deus, o registro verdadeiro e a aplicação verdadeira da palavra de Deus. Se tem um tipo de pregação que nós com certeza gostaríamos de ouvir, era a pregação do nosso Senhor Jesus. Aquele que aplica a palavra de Deus de maneira impecável, de maneira assertiva e pelo poder do Espírito, tal como hoje, por meio da sua palavra, ele pode atingir e atinge o nosso coração, chamando aqueles que ainda não se voltaram para o Senhor ou edificando aqueles que já são do Senhor. Mas o caso é que nós temos aqui Jesus tendo como reação dos ouvintes o maravilhar-se. De fato, eles estavam deslumbrados. Esse maravilhar-se era de fato uma forma muito veemente, enfática de dizer que eles estavam boquiabertos com aquilo. Isso pode nos mostrar não só o poder e a autoridade de Jesus, mas quão seco eram as mensagens, ou quão seca eram as mensagens daqueles escribas. Que tipo de pregação se fazia naquele lugar? Para que comparativamente você dissesse, ele ensina como ninguém, ele ensina como nenhum ensinou até agora. É verdade que é Jesus, mas possivelmente, considerando contextos, considerando história, nós podemos com certeza dizer que havia na parte mais aparente, uma grande diferença entre a pregação de Jesus e os demais escribas. E a continuação nos mostra que logo depois, ainda neste momento ou nesta sinagoga, aparece um endemoniado, do qual o demônio estava revoltado. Nós vemos a partir do versículo 23, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, e ele bradava:
ele também falou, ele se revoltou, e a revolta dele se manifesta em palavras nas quais nós lemos no versículo 24: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus não permitiu que ele continuasse as suas falas, porque Jesus não daria a chance para um demônio testemunhar acerca de si. Tudo o que ele falou é verdade. E inclusive, perceba, enquanto os ouvintes se maravilharam da doutrina, nós temos um demônio revoltado, porque a presença do rei estava ali e agora mexia com eles de tal forma que eles se manifestaram, que eles precisaram expressar a sua indignação, o seu ódio contra o Santo de Deus. Eles não disseram mentiras, ele é o Santo de Deus. O que nós temos aqui é que, logo de passagem, nem mesmo os demônios pecam não reconhecendo Deus. Você já parou para pensar nisso? Nós temos outras passagens, por exemplo, Tiago escreve que os demônios creem em Deus. Quando ele está falando sobre a crença e as obras, aquele que diz que tem fé deve ter obras também correspondentes a essa fé. Mas ele diz em certo momento, Tiago escrevendo, que os demônios creem que Deus existe e até estremecem. Há algum tipo de reação diante do Deus. Mas existem pessoas que chegam ao cúmulo de dizer: Deus não existe. Esse é um pecado que nem os demônios cometem. Lamentável, deplorável a situação, mas de fato eles não estão reconhecendo como se estivesse louvando ao Senhor. Longe disso, ele está realmente bradando: que temos contigo, ou vieste para perder-nos? Isso nos lembra de Apocalipse, no capítulo 20, onde nós temos a descrição, uma descrição muito debatida, mas a descrição de que Satanás foi preso por 1000 anos. Você deve conhecer essa passagem, se não conhece, você pode procurar assim que puder. Essa passagem fala sobre o Satanás sendo aprisionado por 1000 anos para que não mais enganasse as nações. Em outros momentos do ministério de Jesus, e como este aqui, nós temos Jesus amarrando o chamado valente, amarrando ou prendendo Satanás para que a partir de então ele não mais enganasse as nações. A minha pregação não é em Apocalipse, mas nós vemos muita relação. Quando você lê o primeiro selo sendo aberto em Apocalipse capítulo 6, nós temos que o primeiro cavaleiro saiu vencedor e vencendo. É uma imagem de triunfo, enquanto os outros não têm esse mesmo tom. Muitos dizem, e é possível que assim seja, principalmente por outros dados da Escritura, que este cavaleiro que saiu vencedor e vencendo, e saiu para vencer, é o Evangelho de Jesus. Paulo escreve aos Romanos dizendo: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós temos tudo para perceber de maneira mais histórica, mais narrativa, por assim dizer, aqui nos Evangelhos, que agora Jesus chega e manifesta a sua autoridade. Até então, nós vemos Jesus pregando, anunciando o Evangelho, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque está próximo o reino de Deus. Como nós vemos principalmente no início do Evangelho de Marcos. Logo no começo, nós temos o testemunho de João, a tentação de Jesus. Não há muitos detalhes sobre estas coisas, mas a narrativa nos mostra, neste momento, o descrever dos fatos, a partir do versículo 21 até o versículo 45, que este rei é o rei que tem autoridade sobre tudo e todos. É por isso que a mensagem é intitulada como Com Autoridade. Este Jesus, este rei que chama os seus para prenderem consigo, é aquele que agora demonstra sua autoridade, não apenas expulsando demônios, antes disso, pregando o Evangelho. A primeira avaliação que se faz é do ensino. Porque logo nós vemos que eles estão admirados com a autoridade que Jesus tem na sua pregação. Logo depois, a autoridade que ele tem, veja no versículo 25, a partir do versículo 27, melhor dizendo, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si de novo, mais um maravilhar-se, mais uma admiração. Eles estavam perguntando: o que vem a ser isto? E eles dizem: uma nova doutrina.
Os escribas que estavam habituados a falar sobre doutrina, agora veem Jesus expulsando um demônio. Mais do que isso, repreendendo e mandando ele se calar e expulsa deste homem. E agora então todos admirados estão perplexos diante do fato de que Jesus tem autoridade. E é por isso que nós vemos no 27, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedecem. Jesus não estava fazendo um papel. Jesus não fez uma tentativa e ainda bem que deu. Jesus estava de fato exercendo a sua autoridade e demonstrando a autoridade que tem. Estava pregando e curando, pregando e expulsando demônios, para que confirmasse então a sua palavra. A partir do 28 então, o resultado que se imaginava aconteceu. Correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E nós lemos logo na liturgia, que era nessa região aonde o Senhor enviaria a sua luz. O cumprimento da promessa. Agora Jesus, aquele menino que nos nasceu, e um filho se vos deu. O governo está sobre os seus ombros e a autoridade está sobre os seus ombros. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz. Ele é aquele quem nós esperávamos, ou eles esperavam também. A partir do 29 nós temos então o segundo episódio. O primeiro foi na sinagoga, ensino e expulsão de demônios com autoridade. Agora nós temos mais uma manifestação da autoridade de Jesus. Jesus não está só lidando com demônios, coisa pesada, e nem só ensinando lá na sinagoga, longe dos demais ouvintes. Agora nós vemos Jesus entrar numa casa simples, na casa de Pedro, de Simão Pedro, e a partir do versículo 29 nós temos que eles saíram da sinagoga, provavelmente Tiago, João, Simão e André com ele, estavam na sinagoga e agora vão à casa de Simão Pedro e eles entram na casa dele e logo informam a ele que a sogra de Simão achava-se acamada com febre. Se ela estava acamada com febre, logicamente essa febre não era qualquer febre, não era um princípio de febre, não era alguma coisa que podia, não, deixa, isso aí passa logo. Ou é apenas uma febre. Jesus não vai se incomodar com uma febre. Ele se incomoda, ele faz coisas que a gente não pode de repente fazer, que é expulsar demônios. Mas na sua compaixão, no seu amor e no seu serviço. Lembre-se, o Evangelho de Marcos é um evangelho que narra muito do serviço de Cristo. Nós vemos muitas vezes, imediatamente aconteceu isso, logo depois aconteceu isso. São eventos, tanto que o Evangelho é mais curto, mas Marcos está enfatizando a atividade ininterrupta de Jesus. Você não vê Jesus descansando em momento algum. Na verdade, tudo isso que a gente está falando é num dia só e a gente nem terminou. Então nós vemos aqui a narração da atividade diária de Jesus. E não era para si mesmo, não era buscando os seus próprios interesses. Em todo momento ele está fazendo alguma coisa por alguém, ensinando, curando, expulsando demônios, curando febres. Ele está de fato servindo ao próximo. Interessante. É por isso que o nosso entendimento do dia do Senhor, o dia de domingo, que é um dia onde nós nos abstemos dos trabalhos seculares, por assim dizer, dos nossos trabalhos semanais e formais, para que trabalhemos para o Senhor. Nós descansamos, como o pastor sempre frisa, o nosso corpo e edificamos a nossa alma. Mas um dos trabalhos permitidos no dia do Senhor é obras de misericórdia e assistência. Jesus está no dia de sábado exercendo obras de misericórdia e de assistência. Porque muitas vezes ele entrou em debate com os fariseus, escribas, porque ele não guarda a lei. O sábado para ele não guarda, não tem significado nenhum. E Jesus sempre mostrou que o sábado foi feito para o homem, não ao contrário. O sábado foi feito para ocasionar um momento, dar oportunidade para que você possa exercer obras de misericórdia que você não consegue de segunda a sábado. Então aqui Jesus, nesse mesmo dia, no dia de sábado, dia do Senhor até então, ele está curando febres. E nós vemos que ele toma a sogra de Simão pela mão e agora fala com ela, ou toca ela e
cura ela. Isso no versículo 30. Versículo 31 nós temos: então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. E agora você tem alguém que foi beneficiado servindo o benfeitor. É isso que nós vemos da sogra de Simão. Mais adiante, no versículo 32, nós temos muitas outras curas. Curas, expulsões de demônios, exorcismos ou ensino, são coisas um dia só. Nós temos a descrição de um dia só. À tarde, então naquele mesmo dia, ao cair do sol, lembrando que os judeus tinham dois tipos de pôr do sol ou de entardecer, um a partir das 3 da tarde e outro a partir das 6, e é muito provável que aqui seja no final do dia, então mais perto das 6 horas ou até depois do pôr do sol. Jesus não está ali parado sem fazer nada, ele está trabalhando o tempo todo. Se você analisar, Jesus era um homem, ele não era um homem que tinha superpoderes e ele não sentia cansaço, nem fome, nem sede, ele não tinha dificuldades com isso, pelo contrário. Seu estado de humilhação é visto como aquele que sofreu dores. Ele foi abandonado, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele era aquele que foi homem de dores. Ele sim sabe o que é sofrer. E Jesus Cristo provavelmente ia dormir muito cansado no dia do Senhor, onde nós vemos na narrativa, cuidando de outras pessoas, assistindo os necessitados, amparando aqueles que estavam em dificuldade. Jesus não fazia isso de uma forma mecânica, automática. Não falava, faz uma fila aqui, outra aqui para ficar organizado, para a gente ir curando todo mundo, acaba logo, eu tenho que ir para casa. Não era um negócio profissional. O Rei dos Reis, o Deus que se compadece dos seus, aquele Senhor poderoso, dono e criador de todas as coisas do universo, agora Ele está entre nós e Ele vê o sofrimento perto, próximo, e Ele tem autoridade. Então Ele ajuda aqueles que precisam. E é por isso que no 32 ao 34 nós temos então uma grande descrição, uma descrição de coisas grandes ou de curas de várias pessoas, de vários doentes. No versículo 34, por exemplo, nós temos: e Ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem Ele era. No versículo 35 em diante, nós temos como se fosse uma coisa um tanto inesperada, de um dia, ou logo depois do dia de atividades do Senhor. Fechou o dia, no versículo 34, nós temos o fechamento de um dia só. No dia seguinte, na madrugada, logo de madrugada, antes provavelmente do sol nascer ou de ter luz do dia, Jesus se levanta para orar. Mas Ele é Deus. Ele é Deus. Por que orar? Ele podia começar o dia dele mais cedo, então curando mais pessoas e pregando o Evangelho, então. Mas Ele se levanta para orar. De repente, no dia de atividades, você tem uma pausa e você tem Jesus orando num lugar reservado que Ele tirou para falar com o Pai. Nós também não temos uma descrição da sua oração, mas temos que Ele orou ao Pai, orou provavelmente pedindo para que Ele o ajudasse a manter a sua obra em andamento, orando provavelmente por aqueles que Ele encontraria. É possível, principalmente quando nós vemos João capítulo 17, onde nós temos Jesus orando pelos seus. Ele está falando sim de salvação, está falando sim daqueles que viriam, mas Ele ora pelos seus, e Ele intercede por nós mesmo hoje. Jesus ora hoje, se é que eu posso usar essa mesma expressão, sem problema nenhum. O que nós temos é que Jesus, no seu ofício sacerdotal, Ele não só se oferece como sacrifício, e Ele mesmo é quem é o sacerdote, mas Ele também é aquele que intercede, é aquele que leva as nossas orações diante do Pai, e o Pai o ouve. Nós, com o Espírito Santo, temos as nossas orações como que traduzidas, porque não sabemos orar como convém, Paulo escreve. Mas o Senhor nos ouve por causa do seu Filho. A nossa oração sendo traduzida
E o nosso Senhor e Salvador, o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor e mediador, é aquele que ora por nós ou intercede por nós, rogando do Pai ou para o Pai as bênçãos que nós precisamos e Ele conquistou. Mas aqui Jesus está orando. Jesus está orando e de repente os discípulos o buscam de forma diligente, é isso que o texto diz, diligentemente procuravam ele, estavam atônitos, ou estavam preocupados, onde está Jesus? Nós não achamos, ele tinha saído para orar, e o motivo da procura é que todos te buscam. Um dia cheio como o dia de sábado, que foi o dia anterior de Jesus, cheio de curas e milagres, exorcismos, ensino, agora mais pessoas o querem. Mas não pense que essas pessoas estão necessariamente buscando Jesus para a salvação. É verdade, muitos desses podem ter sido salvos e alcançados pelo Senhor, não tenha dúvida. Mas em certo momento do ministério de Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 6 principalmente, nós temos Jesus falando: vocês me buscam não porque vocês querem aquilo que eu tenho para dar, mas aquilo porque vocês encheram a barriga. Essa é uma forma de entender. Vocês encheram a barriga e agora vocês me procuram. É conveniente que vocês me tenham perto de vocês. Eu acabei de multiplicar pães e peixes. Então vocês me procuram porque vocês querem saciar a fome. Imagine o que nós podemos ter com esse Jesus. Não precisamos, talvez alguns dissessem, não precisaremos nem trabalhar. Imagina! Jesus pega um peixe ali no rio, ou a gente pega para ele, tem um pão aqui que alguém pode fazer, ele multiplica, zero miséria. E essas pessoas estavam buscando Jesus. E aqui o que nós temos é que muitas pessoas buscam, todos te buscam. E no versículo 38 nós temos: vamos a outro lugar, a outros lugares. E aqui nós temos o que Jesus não está sendo compelido ou constrangido pela busca dos seus. Se ele foi enviado para pregar, ele não mudaria as coisas porque alguém buscou ele para ter uma cura, embora essas coisas não sejam em si algo ruim. Mas Jesus diz: eu vim para pregar. O versículo 38 diz: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. O ministério de Jesus não era ser um tipo de curandeiro, um tipo de pronto-socorro, um tipo de assistência. Embora ele fizesse essas coisas, ele fez muito. Muitos discípulos também fizeram. Eles foram incumbidos e foram capacitados pelo Espírito para isso. Mas o ministério de Jesus era pregação, pregar o Evangelho, pregar as boas novas. Os milagres apenas lançavam luz, apenas confirmavam a mensagem de Jesus. Este que está entre nós não é qualquer um. Quem é este que pode expulsar demônios e curar doenças e ressuscitar mortos? Quem é este? E para que então voltassem para o pregador e a pregação. Mas o objetivo de Jesus era pregação. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. De novo, mais uma sessão que se encerra dessa forma. Por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Era o objetivo pregar, mas ele também expeliu os demônios. Mas ele não disse que era expelir os demônios o objetivo dele. Ele não foi enviado pelo Pai para isso. E então nós temos o último relato, a partir do versículo 40 até o versículo 45, que fala sobre a cura do leproso. Uma cura extraordinária. Enquanto nós temos uma cura mais simples, se é que podemos chamar assim, de uma doença ou de uma enfermidade mais simples, comparativamente, quando fala-se da sogra de Simão, aqui nós temos Jesus curando um leproso. De fato, toda sorte de enfermidades. Mas você tem um trecho um pouco maior e um destaque maior para essa cura. E o que nós temos a partir do versículo 40 é: um leproso rogou-lhe, e não rogou-lhe de qualquer maneira, ele se ajoelhou. Ele se ajoelhou diante de um homem. Mas não era qualquer homem. Ele se ajoelhou diante de Deus. E Jesus em nenhum momento corrigiu ele. Não se ajoelhe porque eu sou um homem apenas.
porque de fato o Senhor é digno de oração, da nossa súplica. E não só porque aquele homem descobriu que Jesus curava coisas, toda sorte de doenças, mas agora de joelhos ele ora, bem dizer assim, ou faz a sua súplica, pede ao Senhor: se quiseres, podes purificar-me. Não é se puderes. O Senhor não está querendo me curar? Não é se puderes. O homem vai com uma fé diferente, um destaque aqui. Ele tinha plena consciência do poder de Deus. Talvez tivesse, mesmo que de longe, já que o leproso não podia se aproximar das demais pessoas, ele podia ter visto, ou menos ouvido falar, de fato mesmo, ele cura toda a sorte de doenças. E agora ele se achega a Jesus e: se queres, podes purificar-me. E aqui nós vemos então uma ênfase no querer de Deus. Porque é assim mesmo, irmãos. É assim com o nosso Deus. Ninguém tem dúvida. Eu acredito que você comigo não tenha dúvida de que Deus pode todas as coisas. Todas, todas. E o próprio Jesus aqui, num trecho de um dia, mostrou que pode todas as coisas. E tem autoridade sobre tudo e todos. Mas a questão é: Ele quer? Sim, Deus pode curar todas as doenças. Deus pode reverter toda a situação. Deus pode reverter o quadro. Na verdade, Deus pode nem deixar um quadro ruim chegar até você. Ele pode manter você toda a vida são. Ele pode, não tenha dúvida. Mas a pergunta é: Ele quer? Nesse caso, Jesus diz, profundamente compadecido, Ele responde, Ele estende a mão, um ato de realmente assistência a Ele, de compaixão. Nós podíamos traduzir o profundamente compadecido por em seu interior e nas suas entranhas. Ele estava comovido. Outra vez nós temos o Jesus de compaixão, o Jesus complacente, o Jesus que assiste às dificuldades daqueles, às dores. Ele percebe e ele se compadece interiormente. Não é algo que ele faz: tá bom, curei você, agora o próximo. Jesus não está fazendo isso. Não é algo assim. Jesus, compadecido profundamente, estende a mão, toca o leproso e diz: quero, fica limpo. E o resultado, no versículo 42, não foi 2 dias depois, nem 3, nem 1 hora depois, é no mesmo instante que lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Esse é o poder e a autoridade do Senhor Jesus. Fazendo-lhe então veemente advertência. Aí então Jesus adverte ele veementemente, dizendo a ele que não dissesse nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Jesus, além de dizer para ele que ele não espalhasse aquela situação, que ele não contasse a mais ninguém, agora nós temos Jesus também dizendo para ele cumprir a lei. Interessantemente, nós vemos muitas autoridades judaicas acusando Jesus de não cumprir a lei, o que não é verdade. Ele mesmo disse: eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Se ele não veio nem para revogar, ele também não iria descumprir. Pelo contrário, ele que é quem veio para cumprir e estabelecer o cumprimento da justiça de Deus. Mas o caso é que muitos acusavam Jesus de não cumprir a lei, e Jesus dá um testemunho aqui. Ou nós temos Marcos registrando as palavras de Jesus, porque ele também não precisava ter relatado isso. Nós vemos que ele relata de forma mais objetiva, mais breve, mas aqui ele relata. Ele ordenou, além de que não falasse nada, que eles fossem até o sacerdote para oferecer o que era prescrito na lei. O que era prescrito na lei, para esse caso, você pegava 2 pássaros vivos, e aí então você os oferecia. Um deles era morto, o seu sangue era colocado no repositório, alguma coisa assim, e aí então o outro pássaro era mergulhado, por assim dizer, ou era encharcado com o sangue daquele pássaro que foi morto, e você soltava o pássaro ensanguentado. E depois disso, o sacerdote pegava e respingava ou aspergia 7 vezes o sangue que estava na botija sobre o leproso, e ali ele declarava aquele leproso então limpo.
depois de uma averiguação, obviamente. Depois de o sacerdote averiguar que ele estava de fato limpo, ele então testificava. Esse era um momento de dizer, de fato você está purificado, o sacrifício foi feito, ou aquele ritual foi feito. E era isso que ele devia fazer, amando de Jesus. Entretanto, você tem um mas no versículo 45. Mas o leproso, tendo saído dali, entrou a propalar muitas coisas. Jesus fez uma, pelo registro. Mas ele propala muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Antes você viu que Jesus falou, nós temos que ir a todas as cidades da circunvizinhança para pregar. Eu vim para pregar. E agora você tem um leproso que foi curado, mas ele não obedece o Senhor. E fala. Não sabemos o motivo. Ninguém vai tentar adocicar a desobediência dele, por assim dizer. Ele não podia evitar. Pode ser que estivesse tão alegre, imagina. Mas ele devia ter cumprido, é certo. Jesus deu uma ordem a ele, foi veemente, não foi qualquer ordem. E Jesus tinha um ministério de pregar. Se ele não pudesse entrar nas cidades onde ele se propunha, como é que ele ia pregar? E é isso que nós vemos no versículo 45. Ele não podia mais entrar porque a multidão afluiu, aumentou, muito mais do que aquilo que já estava grande. E então Jesus permaneceu fora das cidades, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com eles. De lugares ermos são lugares solitários, lugares vazios, lugares mais abertos, por assim dizer, distantes da população ou da cidade. E assim termina o nosso trecho, onde nós vemos a evidência da autoridade de Deus, da pessoa do Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, sobre todas as coisas. É nesse ínterim, ou no relato de 2 dias, um relato intenso de atividades, nós temos estudado os atributos de Deus. E nós vimos, eu não sei se você conseguiu ver, mas estará disponível em breve, a aula de hoje que falava sobre a imutabilidade de Deus. E uma das coisas que temos ali é que erros devem ser evitados. E um dos que eu listei era que nós não devemos confundir imutabilidade com inatividade. Deus é um Deus que trabalha. Nós vemos no registro da criação que Jesus, depois de criar todas as coisas, ele descansou. E algumas pessoas acham que Deus está descansando até hoje. E vai ficar descansando para sempre. Mas a verdade é que ele terminou a sua obra de criação e descansou da sua obra de criação. Mas a partir dali, você tem a obra da providência de Deus. É Deus governando, sustentando, guiando, controlando todas as coisas. Deus não é um Deus que fica parado assistindo passivamente as coisas acontecerem, o curso do seu plano ser infalível, o seu plano ser desfechado e então aí ele dará fim a todas as coisas. Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje e eu também. E Jesus está sendo demonstrado não só como um grande rei que tem toda a autoridade, aquele que podia, inclusive, do lugar onde estava, dizer que todos sejam curados. Acabou. Mas Jesus está pessoalmente cuidando de cada um dos que vem até Ele. Jesus está, e com compaixão, servindo. Essa é a ênfase do evangelista Marcos aqui. Essa é a ênfase, um Deus que está trabalhando na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, veio para servir e não para ser servido. E o ministério dele é feito com autoridade, a sua pregação é com autoridade, a sua palavra, a sua doutrina, o seu ensinamento com autoridade. E também as suas obras com toda a autoridade. Irmãos, o que nos cabe diante de um Deus que tem autoridade sobre tudo? O que eu acredito que nós vemos, principalmente no texto que nós lemos, ou na porção que nós lemos, é que não há dúvidas que Deus tem autoridade sobre todas as coisas e que toda a autoridade foi confiada a Jesus.
Ele mesmo diz: toda autoridade eu recebi. É verdade que ele disse isso no momento depois da sua ressurreição, antes da sua ascensão. Mas ele já demonstra a sua autoridade, inclusive ele demonstra no Evangelho de Marcos autoridade para perdoar pecados, o que escandalizou muitos. O caso é que Jesus tem autoridade. Mas uma coisa que nós aprendemos desse texto é que Jesus pode todas as coisas, mas Ele quer todas as coisas. O fato de Ele querer ou ter curado o leproso e dito quero, fica limpo, não é razão para nós acreditarmos, inicialmente, que Deus sim quer aqui e agora nos aliviar de todas as dores. Uma coisa que nós aprendemos no ministério de Jesus, que a gente não vê hoje, e não é para ver, pelo menos não como era antes. Você não vê milagres acontecendo e exorcismos acontecendo o tempo todo. Alguns charlatões por aí fazem isso. Alguns mercenários do Evangelho fazem isso por aí. Chamam, interrogam, fazem um show, um espetáculo, e tudo gira em torno disso. Mas no final você tem que pagar um valorzinho, uma oferta. Enfim, Jesus não faz dessas coisas hoje, ou nós não temos um culto para milagres, e um culto para exorcismos, e um culto para isso, e para espetáculos espirituais. Não temos isso. Isso não é para agora. O que Jesus fez ao chegar, o Rei dos Reis chegou, os demônios não aguentaram, não suportaram a sua presença e então interpelaram dizendo: agora? Não é a hora? Antes da hora? O que está acontecendo? Veio para perder-nos? Os demônios, Satanás, enfurecido com a presença do rei, aquele que estabeleceria e estabeleceu, inaugurou o seu reino, ele trouxe uma atmosfera, se é que eu posso dizer assim, que nós só veremos no céu. Melhor ainda, no céu não, novos céus e nova terra. Então sim, o nosso Jesus compassivo, o nosso Rei, um dia enxugará toda a nossa lágrima. Ele tem autoridade para fazer tudo hoje. A questão é se Ele quer. Se Ele quiser, Ele fará. Mas se Ele não quiser, há um momento reservado que se chama eternidade, aonde nós habitaremos com o Senhor e não terá mais doença, enfermidade, não há mais assalto de Satanás e assalto dos demônios, nem tentações, nem pecados. Nós habitaremos com o nosso Rei e nós estaremos no novo céu e na nova terra, do qual nós só temos um antegozo, só um gostinho nos evangelhos, porque Ele tem toda a autoridade. Ele é aquele cordeiro que nós já pregamos aqui, que estava no céu, que era digno de abrir o rolo, abrir os 7 selos e então governar a história. Irmãos, nós estamos sendo levados para um lugar e para um momento que não terá fim, um lugar abençoado, onde não mais doença, não mais lepra, não mais febre e não mais pecado, aonde nós habitaremos com o Senhor para todo sempre. É isso que nós aprendemos aqui e aprendemos também que o Senhor é soberano. Ele pode todas as coisas, mas nem sempre Ele quer todas as coisas que você pede a Ele. Ore ao Senhor, busque alívio, busque ajuda, recorra à compaixão do nosso Senhor. Ele é compassivo, busque-o em oração. Mas esteja certo, irmão, como aquele leproso esteve, submisso: Senhor, se queres, eu sei que podes, mas se quiseres, faz isso para mim, cura a minha vida, liberte-me, ajude-me, socorre-me. Vá ao Senhor, mas esteja certo de que pode ser que Ele não queira aqui e agora, mas um dia você terá uma bênção sem medida, que não podemos nem mesmo sonhar. Paulo escreve que nós nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para nós, os teus. Então que você aprenda a depender submissamente ao Senhor. Submeta-se à vontade dEle, mas saiba que Ele tem toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra, e que Ele subjuga inimigos, e que Ele cura febres, cura a lepra,
e que Ele cura todas as coisas e pode fazer todas as coisas. Busque a Ele, recorra à compaixão do Senhor. Quem sabe, se Ele quiser, Ele te atenderá. Mas se alegre em toda a sua execução de trabalho. Veja o seu Senhor trabalhar. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por expor diante de nós e por fazer registrar os atos do nosso Senhor Jesus que andou por esta terra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ver o nosso Jesus Cristo compassivo, o nosso Senhor, aquele que tem compaixão, aquele que se compadece profundamente das nossas dificuldades e hoje está nos céus, à tua destra, Pai, rogando por nós. Ele que ainda é nosso mediador e aquele que media para nós todas as bênçãos que Ele mesmo conquistou. Se cura, mas com certeza a edificação da nossa alma, com certeza o desenvolvimento da nossa salvação. E nós estamos alegres, Pai, e confiantes porque o nosso Senhor Jesus, Ele tem autoridade sobre tudo e todos. É por isso que recorremos a Ele, é por isso que buscamos a Ele, e não só isso, obedecemos a Ele. Ele tem autoridade sobre tudo, sobre nós, sobre nossa vida. Ele faz o que quer e faz o que não quer, ou deixa de fazer algumas coisas. Ele é bom. Bendito o nome dEle, o bendito o nome do Senhor, porque Ele dá e Ele toma. Ele faz e deixa de fazer, e nós estamos em Suas mãos bondosas. Ajude-nos na submissão da sua vontade. Aqueles que dizem: se queres, fazes, Pai. Mas se não queres, que o teu nome seja louvado. Se queres, restitui-me aquilo que perdi. Mas se não queres, Pai, sim, bendito seja o teu nome. Dê-nos um coração assim. E nos ajude a andar à luz de Jesus Cristo, sempre de modo servil, sempre de modo atento, sempre de modo a abençoar alguém, a ajudar alguém. Ele é o nosso molde e exemplo. É a Ele que nós somos conformados, é que diz a Tua palavra. Abençoe-nos, Senhor, com esta palavra daqui em diante. Ajude-nos a viver à luz dessa palavra. Ajude-nos a viver debaixo da autoridade do nosso Senhor. Que alegria é ter um Rei que cuida de nós, cuida das nossas necessidades e se compadece das nossas dores, de modo que pode nos livrar de muitas delas. Com certeza nos livra de Satanás, mas sabemos que muitas vezes ele faz aquilo que quer e não aquilo que nós queremos. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém.